Olá, queridas alunas e queridos alunos da nossa disciplina de informática. Hoje nossa aula vai ser sobre os softwares e o sistema operacional, né? Vamos ver como é que isso aí trabalha em conjunto com o hardware, que nós já conversamos na aula passada, para fazer o computador funcionar e ter tantas funções interessantes que a gente tem interesse, né? Então vamos lá? Muito bem, vamos começar. Então, o que é o software? A gente já tocou nesse assunto na aula passada, já fizemos essa definição. A gente vai repetir aqui para a gente ir sedimentando e entendendo, né, as funções dele, como eles podem ser úteis para nós, né? Então, vamos lá. O termo software refere-se aos programas que são executados no computador ou outros dispositivos, porque hoje a gente usa muito o celular, né? Então, o celular, o tablet, né, notebook, computador de mesa, todos eles, tá? Então, entre esses softwares, a gente pode citar os processadores de texto, não é? Então, uma das funções mais interessantes é a gente digitar um texto no computador, tá? Digitar um trabalho. A gente vai usar esses processadores de texto. O mais famoso que tem é o Word, né? Então, também nós temos os navegadores de internet, né? Os navegadores de web. Você não adora navegar pela internet, pelos sites? Então, aquilo dali é um programa, né, um software, que chama navegador de internet. Então, outro exemplo, tá? Bom, o software é a parte intangível do computador, lembra? Aquela que a gente não pode tocar, né? Ninguém consegue pegar no e-mail, por exemplo, um programa de e-mail, né, um software também, a gente não pega, né? O WhatsApp, a gente não pega no WhatsApp, a gente escreve, a gente vê, não é? O Instagram, o Siga, não é? Que a gente usa, tudo isso são aplicativos, são softwares, tá? Que podem estar instalados no computador, podem estar instalados no celular. Nós vamos ver isso tudo hoje aí. E aqui eu coloquei vários ícones, porque esses softwares, eles têm o seu ícone que o representa, não é? Que você olha e você já sabe, ó, essa bolinha aqui é o Firefox. Esse aqui é o TeamViewer, esse aqui é o Avast Antivírus, é o Skype, é o Adobe Acrobat que abre lá o PDF, não é? Então, e assim vai, cada um, né, desses símbolozinhos podem representar um software. E a gente faz a identificação visual, né, do software através desses ícones. Bom, mas vamos lá, vamos começar agora. Quais os tipos de software que existem? Então, existe o software básico, eu coloquei aqui, software básico. O que é o software básico? É o sistema operacional, gente. Tá? É o sistema operacional do computador. Então, por exemplo, o Windows, que é da Microsoft, é um sistema operacional. A gente tem o Linux, que é um sistema operacional livre, né? Porque o Windows é uma empresa, então ela vende o Windows, vende esse programa. E o Linux é uma distribuição gratuita que você consegue encontrar pela internet para poder usar como sistema operacional do computador. E nós vamos falar sobre cada tipo desse aqui, gente, tá? A aula de hoje é para isso. O segundo tipo são os softwares aplicativos. Então existe o básico que faz o computador funcionar e monta um ambiente do computador. Aí vem os aplicativos que funcionam dentro desses básicos. Então os aplicativos vão funcionar dentro do Windows. Existem aplicativos próprios para funcionar dentro do Linux, não é? Então, nós vamos dividir esses aplicativos em 3 tipos. Então, existem os aplicativos de uso geral, que eu já até comentei no início, que, por exemplo, é o Word, que é essa planilha de texto, para a gente digitar texto. Existe um que se chama Excel. O Excel é para a gente fazer contas, fazer tabelas, fazer um monte de conta, armar. O computador faz tudo para você, ele faz automático, desde que você programe ele para ele fazer. Bom, o Word e o Excel também é da empresa Microsoft. Assim como o software básico Windows, né, é da Microsoft, o Word e Excel que funcionam dentro do Windows também é dessa mesma empresa, tá? Bom, aí existem aplicativos de uso específico, esse aqui do rosa aqui, ó. O que é o uso específico? Então, você, por exemplo, quer fazer um cálculo de ração. Aí eu vou fazer um cálculo de ração. Para você fazer isso aí, você tem que armar muita coisa lá no Excel, na planilha do Excel. Aí existe um software que já vem todo formulado só para cálculo de ração. Você entra lá com os dados e tal, ele já faz tudo automático, facilita bem a sua vida.
Geralmente esse software, gente, a maioria dos softwares de uso específico, geral, eles são pagos, a gente paga por eles. Existe de graça, igual o Linux, eu falei como sistema operacional? Existe também, se você garimpar na internet, procurar, né, na internet, você acaba achando alguns softwares que são gratuitos, tá? Então vale a pena sim, quando você precisar, fazer uma busca, né, e se utilizar aí dos softwares gratuitos. Bom, existem os softwares utilitários, então esse é o terceiro tipo de software aplicativo, né? Então os aplicativos são três: uso geral, uso específico e utilitário. O utilitário, gente, é que tem muita utilidade para a gente. Então, por exemplo, o antivírus, ele funciona dentro do sistema operacional para proteger o sistema operacional dos vírus. Existe o desfragmentador de disco, né? Existe o Paint para você fazer edição de foto, né? Fazer pinturas. E existem vários outros, a gente pode comentar mais adiante, com certeza a gente vai acabar comentando, tá? Aqui embaixo essas fotos representam algumas coisas no sentido assim, do celular, o celular e o tablet, eles funcionam muito integrado, né? Os softwares do celular e do tablet são os mesmos, tá? A gente vai ver isso logo aqui na sequência. Dá para integrar com o computador? Dá também. Existem alguns softwares que eles têm versão para celular e têm versão para computador. Olha que interessante, né? Então, a gente consegue aproveitar e fazer todo mundo se comunicar com todo mundo, né? Aproveitar o mesmo arquivo e ele transitar nos diferentes meios, tá? Então, agora, nós vamos verificar aqui a questão desses softwares, só que agora um a um, né? Nós vamos começar com o básico, né? Assim, o software básico, quem é ele, tá? E vamos começar a destrinchar isso aí com mais detalhes. Olha só, o básico são os sistemas operacionais, né? Que têm a finalidade de assegurar o funcionamento da máquina por meio da execução de funções ou comandos aceitos pelo computador. Dentre essas funções destacam-se. Então, o que eles fazem lá de destaque? Administrar os recursos do computador, por exemplo, as impressoras e todos os periféricos, né? Então, esse software ele é encarregado de configurar o teclado, o mouse, receber esses dados, fazer a saída para o monitor, trabalhar os dados e enviar lá para a impressora. Então, ele vai gerenciar tudo dentro do computador, né? E prover recursos para a execução dos programas de usuário. Então, nós não vimos lá aquele monte de outros aplicativos que existem. Então, o software básico vai fornecer um ambiente para que eles funcionem, né? Eles funcionam dentro do software básico, tá? Quem são esses software básicos? Como é que é o nome deles? Aí eu vou listar aqui embaixo agora, tá? E eu vou fazer assim, eu vou falar para computador e vou falar para celular, porque hoje a gente usa demais o celular, tá? E tem umas diferençazinhas. Então, vamos fazer isso aqui? Olha lá. Vamos começar com o computador. O computador é essa linha de cima aqui. E aqui embaixo o celular. O celular é essa linha de baixo, então. Então vamos lá. O computador. No computador existe um fabricante, que é a Microsoft, que produz o Windows, que é o programa, o sistema operacional básico mais famoso que tem, mais utilizado no mundo, tá certo? Esse software é pago, você tem que pagar por ele. Ou então, quando você comprar o computador, ele já vem com o Windows, então ele já está pago, tá? Então, tudo bem. Muito bem. Existe um outro que eu falei, que quando você vê esse símbolozinho do pinguim aqui, você já lembra logo do Linux. O Linux é um software, né, um sistema operacional que é gratuito. Então, a gente chama de que é código livre, ele está aberto na internet e existem grupos de desenvolvedores que podem pegar esse software e até alterar ele. Formar um outro software com tendências para determinada coisa, para ser mais útil para determinada coisa. Então, esses Linux, eles têm várias distribuições, eles têm vários formatos, vários nomes também. E aí, conforme o uso que você vai dar, você vai escolher um ou outro, tá? Mas o interessante é que todos são gratuitos, né? Muito bem. Existe um outro fabricante, que é a Apple. A Apple é um fabricante que fabrica o sistema operacional Mac OS. Então, o Mac OS funciona só para os equipamentos da Mac, tá? Da Apple. Então, esse fabricante ele tem um hardware. Hardware são as peças de computador, vocês lembram, né? A gente falou na aula passada. Então, ele tem um hardware específico para ele. Inclusive, é um hardware que costuma dar muita velocidade, costuma dar muita facilidade para quem vai editar vídeo, tá? Quem vai usar muito processamento, esse hardware ele facilita.
tá? Agora, é um equipamento que costuma ser um pouco mais caro, ok? O fabricante da Apple. Então, você vai usar o macOS. Tem como colocar o Windows no macOS? Até tem, mas não vai funcionar tão bem. O macOS foi desenvolvido para o equipamento da Mac, tá? Bom, aí nós vamos deixar de lado esse Android aqui, esse robozinho. Vamos deixar de lado por quê? Porque não tem nada escrito aqui. Ele não funciona em computador, tá? Tem jeito de eu colocar Android no computador? Até tem, gente, até tem, tá? Hoje tem jeito para tudo. A gente faz um simulador, que eles chamam, né? E roda o Android dentro do computador. Mas isso daí não tem tanta utilidade para a gente agora, tá? Apenas saiba que existe a possibilidade, tá? Hoje em dia só não se faz chover, o resto dá para fazer. Então, olha aqui embaixo. Celular agora. Vamos falar de celular? Então, a própria Microsoft inventou um programa, um aplicativo básico para celular. Chama Windows Phone. Ele funciona muito parecido com o Windows 10 do computador, né? Ok? O Linux só funciona em computador. Não existe Linux para celular, por isso que está em branco aqui, ó. Não tem, tá certo? A Apple, ela tem, da mesma forma que ela tem o hardware de computador de mesa, de notebook, ela pode ter, então, o hardware do celular, né? Tem celular que é da Apple. Então, esse celular da Apple vai rodar o iOS, né? O sistema operacional iOS no celular, tá? Que já existem várias versões e tal, a gente vai falar disso aí também. Bom, e existe um sistema operacional, né? Que é livre, né? Gratuito, ele já vem com o seu celular, que é o Android, que é o mais famoso, o mais utilizado nos celulares, tá? O sistema Android. A maioria absoluta, a não ser que seja um celular da Apple, né? Um celular da Apple aí vai vir com um iOS. Mas se você tiver outro celular, então geralmente eles vêm com um Android, tá? Então o Android, como eu falei, ele é exclusivo para celular. Tem como simular ele dentro do computador, mas não vai ser muito vantajoso, tá? O computador ele tem um sistema operacional dele, né? Feito para computador que roda muito melhor, tá? Bom, então esses são os softwares básicos que vocês precisam entender o que é celular, o que é computador, né? Como é que cada um funciona. Quando a gente fala computador, nós estamos falando de computador de mesa, estamos falando de notebook. Quando a gente fala celular, então é o seu celular e vale também para o tablet, que eles são equivalentes ali, eles usam os mesmos sistemas operacionais, ok? Vamos adiante então. Vamos falar agora dos softwares aplicativos, né? Então, existem os aplicativos de uso geral, né, que é aquele primeiro tipo lá, desenvolvido para atender tarefas comuns de rotina, por exemplo, os editores de texto e as planilhas eletrônicas. Então, aí por isso que uso o Word. Aí a linha Office é a linha da Microsoft, né, que eu falei. A Microsoft também fabrica esses aplicativos de uso geral. Então, ela tem a linha que eles chamam de Suite da Office, que é um conjunto de programas. Um deles é o Word, que é o editor de texto, o outro é o Excel, que é uma calculadora, o outro é o PowerPoint, que é esse que eu estou usando, por exemplo, para fazer essa aula, né? Que é uma apresentação, você monta uma apresentação, tá? Existem outros? Também existem outros, não vou falar agora para não confundir a cabeça de vocês, senão é muita informação, né? Professor, mas eu não tenho dinheiro para comprar o Office, porque a Microsoft ela vende seus produtos, né? O que eu faço? Assim como existe o Linux, que é de graça, existe o LibreOffice. Tá? Então esse daqui ele vai oferecer os programas equivalentes, só que gratuitos, pela internet. Então o Word é a mesma coisa que esse Writer aqui. Tá? Então você vai usar ele e você vai poder digitar texto, fazer a mesma coisa. A calculadora, o Calc aqui vai fazer, né? E esse Impress aqui vai fazer a parte do PowerPoint, né? As apresentações, tá certo? Então a gente tem o Office, tem o LibreOffice, tem esse Apache Office que vem depois, se não me engano, do LibreOffice, né? E a Google, né? Então a Google, que é muito famosa, né? Na questão do navegador, né? Na questão do e-mail, tá? Um provedor de e-mail também forte, famoso. A Google, que você faz o cadastro do seu celular também, né? Quando você tem que usar um e-mail da Google para fazer o cadastro celular, para você poder fazer os seus backups, né? Assim? Muito bem. Então a Google ela tem alguns serviços muito interessantes, né? E dentre eles têm um editor de texto, né, de documentos, tem as planilhas, tá?
E ele tem também a questão dos slides, das apresentações dos slides. Esses programas, eles não rodam no hardware do seu computador, eles rodam o que a gente chama na nuvem, né? Esse programa está disponível, você entra pela internet e acessa esse programa, né? Mas, interessante, professor, mas qual que é a diferença? A diferença é, para você trabalhar com esses programas, você tem que estar com a internet funcionando e você vai estar usando a sua internet, né? Enquanto que o Office e os programas livres aqui, que eu falei, eles vão funcionar instalados no seu computador. Então, se você está sem internet, ele continua funcionando, tá? É uma pequena diferença. Mas é interessante da gente ter ideia disso tudo, né? Porque às vezes você fica perdido, né? Espera aí, eu estou num editor de texto aqui pela internet, o que é isso, afinal de contas? Justamente, é um programa da Google que ela oferece para você utilizar. Você pode utilizar esse programa na nuvem, desde que você utilize os serviços, né, da Google. Por isso que eu falei da questão do e-mail. A primeira coisa que você tem que fazer é o e-mail da Google, né? O Gmail que a gente fala, né? Então, você tendo o seu Gmail, aí você vai poder acessar esses serviços todos. Vamos adiante, então, agora para softwares aplicativos do tipo uso específico. Então, são aqueles softwares para resolver um problema específico. Aí, com isso, muitas vezes você tem que comprar, né, o software. Então, eu quero fazer um cálculo de ração. Aí eu tenho um software de cálculo de ração super poderoso que me faz isso daí, né, facilita a minha vida. Pronto, eu vou comprar e vou usar. Eu quero fazer uma adubação, quero um software de adubação. Existe, se você procurar, você vai achar. Então, desenvolvidos para atender tarefas específicas, por exemplo, folha de pagamento, controle de estoques, cálculo de ração. Então tá aqui, ó, folha de pagamento, controle de estoque, esse do meio. Supercrack é famoso, né? Esse Supercrack é de cálculo de ração, tá? Então, você vai ver a sua necessidade, vai procurar, principalmente empresas, né? Empresas, às vezes, têm necessidades específicas, então ela procura e acha esses softwares para poder resolver os problemas da empresa, né? E a empresa poder evoluir, poder crescer mais rapidamente, né? Muito bem. Aí chegamos nos softwares aplicativos do tipo utilitário. Esses utilitários, gente, geralmente, eles já vêm embarcados no próprio sistema operacional. O sistema operacional já traz vários utilitários. Podem existir outros? Pode sim, existem mesmo, né? Outros que vêm te dão mais, uma diversidade, né, de possibilidades desses softwares utilitários. Então vamos ver aqui, ó. Programas auxiliares. Complementam as funções básicas. Eles complementam o sistema operacional, tá? Com ações específicas do ambiente que atuam. Servem para melhorar a produtividade do sistema de computação instalado. Por exemplo, os compactadores de arquivo, né? O chat para você conversar, né? Por exemplo, até o WhatsApp, né? Clientes de e-mails, então eu falei agora mesmo do Gmail, então os e-mails a gente usa, são softwares, né, aplicativos utilitários que estão dentro ali do sistema operacional, os reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem. Então, para você passar um vídeo, assistir um vídeo, você precisa de um programinha. Para você ver as fotos, você precisa de outro programinha, né? Assim? Os antivírus, né? Desfragmentador de disco, isso aí já é uma outra questão, que é você trabalhar o seu disco rígido para ele ficar montado de uma forma organizada e ele trabalhar um pouco mais rápido. Antigamente isso era muito necessário, né? Hoje em dia o próprio sistema operacional vai gerenciando isso. Existem alguns HDs que nem precisam muito disso hoje em dia. Eu coloquei uma diversidade enorme de ícones aqui para vocês. Então, os provedores de e-mail, né? A gente tem o Hotmail, tem o Gmail, tem o Yahoo, né? Todos esses três são provedores de e-mails gratuitos que você faz o seu cadastro, né, pela internet, e você vai ter esse e-mail para você, tá? Bom, navegadores de internet, tem o Explorer, tem o Firefox, tem o Chrome, né, que é da Google, tem o Explorer da Edge, né, o Microsoft Edge, que é a versão que substituiu o Internet Explorer de navegação, né? Esse aqui embaixo é um desfragmentador de disco, né? Aqui são antivírus, né? Avira, Bitdefender, né? O Avast, tá? Então, são antivírus que você pode utilizar, né? Todos esses aqui, tá certo? Todos isso aqui, inclusive a própria Microsoft, você pode ter acesso a um antivírus gratuito, né? E que já vem com o computador, você pode utilizar. Agora, você pode instalar um novo também,
tá? E existem alguns antivírus que são gratuitos. Por exemplo, esse Avira tem a versão gratuita, o Avast são os mais famosos aqui, né? O AVG também é bem famoso, tá? Existem versões gratuitas dele, tá? Apesar deles terem propaganda, ser um pouco chato ficar colocando as propagandas dele lá, mas existe, tá? Os compactadores de arquivos, então tem o RAR, né? Tem o Zip, tá? Tem o 7-Zip aqui, tá certo? Aqui já é um visualizador de vídeos, né? Tá certo? Então o AVC, o sistema de visualização de vídeos, que é gratuito, que você baixa pela internet. Então uma infinidade de programas que você vai achar que vai funcionar dentro do seu sistema operacional, tá? Bom, mas hoje, como a gente está falando dos sistemas operacionais, nós vamos falar aqui um pouquinho da história desses sistemas, tá? Então olha só, o sistema operacional é o primeiro programa que o usuário interage logo após o micro ser ligado. Então, você ligou o computador, quem ligou ali, quem funcionou é esse sistema operacional básico. Aí você está na tela do sistema operacional básico. Aí você pode acionar outros programas, entendeu? É ele que irá fornecer os meios para iniciar este ou aquele programa, atribuir uma letra, uma tecla pressionada no teclado, realizar operações com arquivos de dados, por exemplo, a criação de arquivos, o arquivamento, colocação num diretório, apagar, mandar imprimir, copiar para outro meio de armazenamento. Então você vai tirar do computador, colocar no pendrive, né? Tirar do pendrive, colocar dentro do computador. Isso tudo, esse software básico, né? O sistema operacional vai fazer, vai gerenciar isso tudo, né? A conexão a periféricos, drive de disco, CD-ROMs, pendrives, scanners, tá vendo? Rede, né? A rede de internet também vai estar interligado, né? Reinicialização, desligamento do PC. Então, como eu falei para vocês na aula passada, o PC para ligar, você aperta o botãozinho e você liga ele, né? Aí ele ligou. Para desligar, a gente não recomenda que você aperte o botãozinho. Ele pode até desligar apertando o botãozinho, mas o interessante é a gente desligar pelo software. Você vai no sistema operacional e manda o computador desligar apertando o ícone lá de desligar, né? Aí você manda o computador desligar, o programa desliga primeiro e depois dá a ordem para a fonte do computador desligar também. Bom, são exemplos de sistemas operacionais básicos aí, né, do computador. O Windows, como a gente falou, o Linux, que é o gratuito que a gente falou, o Mac OS, tem outro que chama Solaris, tem o Java OS, porque aí é para usos específicos aqui. Mas os famosos mesmo, gente, é o Windows, que é esse símbolo, sempre tem esse símbolo aqui do Windows, a Apple, que é sempre a maçã, e o Pinguim, que é o Linux, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar agora da Microsoft. Vamos falar do sistema operacional da Microsoft, tá? Então, ela foi fundada em 1975 pelo Bill Gates, né? Você já deve ter ouvido falar esse nome, esse cara é famoso, é o dono da Microsoft, o criador. Então, é o sistema operacional que começou lá do DOS, né? O DOS que era o sistema mais simples que tinha, que era uma interface só você e a tela ali, tá? Eu também comentei sobre ele na aula passada, aquela tela preta assim, que você só digitava tudo que você tinha que fazer no computador, você tinha que digitar os comandos, né? Eu não tenho vergonha de dizer que o primeiro computador que eu mexi era DOS, não tinha Windows, pra vocês terem uma ideia, né? Era só pelo DOS, né? E assim, na verdade não era meu, era do meu pai, né? Meu pai usava no trabalho dele para fazer alguns cálculos, fazer algumas coisas, né? E a gente tinha uns disquetes gigantes assim que a gente colocava nele, um disquete assim fino, assim, uma coisa esquisita, que a gente colocava nele e rodava uns aplicativos. Esses disquetes rodavam aplicativos, né? E aí a gente tinha algumas coisas para fazer, inclusive joguinhos. Olha só, naquela época a gente tinha joguinhos de computador que rodava nesses disquetes e o sistema era DOS. Você entrava, você tinha que dar o comando de entrar no disquete, de fazer isso, né? Execute tal coisa ali, para poder rodar os joguinhos, tá? Bom, esse DOS, gente, foi justamente comprado pelo Windows, né? O Windows pegou esse primeiro sistema que existia, né? Pegou para ele e aí começou a formar o Windows propriamente dito, né? Aí o sistema Windows, que na verdade é a tradução de janela, né? Aí começou a formalizar uma interface com o usuário muito mais atrativa do que o DOS de ficar digitando. Aí começaram o lance das janelas, dos ícones, de você acionar as coisas, tá certo? Então,
vem a evolução. No início, né, a gente tinha... Lógico que teve o Windows 1.0, 2.0, tá, gente? Mas, assim, foi bem... assim, era muito restrito o uso. Quando chegou no Windows 3, aí já começou, né, a se usar muito. Em 1985, olha aqui, ó. Tá certo? Então é esse lance de você já usar as janelas, os botões, e isso, né, todo mundo ficou maravilhado como é que ele facilitava a vida das pessoas, tá? Então veio depois o Windows 3.1 em 91, aí esse aqui eu já usei mesmo, né? Então esse era o primeiro que a gente teve acesso, né? O 3.11 que era mais ligado à rede, tá? O Windows NT, que era servidores de rede, era específico para isso. Aí vem o Windows 95, o primeiro sistema operacional da Windows que realmente, né, assim, foi muito popular, foi o Windows 95, tá? Então esse é o que tinha mais programas, é a questão de evolução, né? Vai evoluindo. Aí depois do 95 veio também o 98, aí vem o Windows ME, o Windows 2000, né? O Windows 2000 também foi muito utilizado. Aí vem o Windows XP, né? O XP deram esse nome para ele, mais ou menos 2001. Foi um Windows muito utilizado, né? Muito bom, muito redondinho, rodava muito bem esse Windows, tá? Aí veio o Windows Vista, que eu nunca gostei, tá? Essa versão do Windows Vista aqui não achei interessante, em 2006. Aí vem o Windows 7 ou 7, muitos computadores usam o 7 até hoje, e eu mesmo tenho computadores aqui na minha casa que eu uso com o 7, eu gosto dele, prefiro ele ao Windows 8. O Windows 8, da mesma forma que o Vista, eu não gostei, não gosto do Windows 8 até hoje, tá? Eu vou ser bem sincero, para mim esse negócio não presta. Então o Windows 8.1, né, também tentaram melhorar ele. Bom, e aí chega o Windows 10. O Windows 10 é o Windows que a gente usa hoje, tá? A maioria dos computadores, se você for comprar um computador novo, ele já vem com o Windows 10. Porque o Windows 7 eles deixaram para trás, né? Já não é, a Microsoft já não dá assistência para o Windows 7. Tá? Ela só considera agora o Windows 10, por isso que os computadores vêm com ele. Mas você pode colocar o Windows 7? Alguns computadores você vai conseguir, porque o hardware dele, se ele for mais antigo, você consegue o Windows 7. Agora, computadores muito novos, com peças muito novas, essas peças novas, o hardware já está requerendo o Windows 10, você não consegue instalar o 7. Olha só como é que eles estão ligando o hardware, né, ao sistema operacional, ok? Muito bem, vamos agora falar um pouquinho do Linux, o Linux que é a versão gratuita, né? Então a gente chama de licença livre, tá? Qualquer um pode usar e desenvolver diversas distribuições. Então tem esse Red Hat aqui, tem o SUSE, tem Mandriva, tem o Debian, tem o Ubuntu, Gentoo, tá? Tem vários nomes aí para falar a verdade. Não precisa decorar isso nem nada, né? Você apenas tem que ler na internet qual assim, a utilidade de cada um, né? O que cada um traz de diferencial, para você achar aquilo que mais te interessa, né? Ah, esse aqui é melhor para Office, né? É melhor para você usar em casa, só para digitar, estudar e tal. Então você vai usar ele, né? Então, no princípio era somente o comando de linhas, né? Igual o DOS, assim, vamos dizer. Depois eles foram se tornando similares ao Windows, né? Hoje tem uma aparência muito parecida com o Windows. Não tem os mesmos aplicativos, né? Você não vai usar o aplicativo do Windows dentro do Linux, você vai usar os aplicativos gratuitos. Tem jeito de colocar aplicativo do Windows no Linux? Gente, tem. Como eu digo, hoje só não se faz chover, o resto se faz tudo. Então eles já deram um jeito de você rodar os aplicativos do Windows dentro do Linux também, tá? Se precisar, tá aí. Bom, eles são muito fortes na segurança e na estabilidade. Então, o que muda no Linux? O Linux é muito forte em segurança e estabilidade, até porque ele é menos visado pelos hackers. Os hackers eles estão mais interessados aonde? Onde tem mais gente usando. Como tem mais gente usando o Windows, eles desenvolvem sistemas para invadir o Windows, para fazer coisa errada no Windows, né? E o Linux, então, ele se torna mais seguro nessa história aí. Ok? Aqui estão vários ícones, vários símbolos, né, de cada sistema desse que você pode achar do Linux, tá certo? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, até porque não é para ninguém ficar louco aqui de entender cada tipo de Linux e tudo mais. Quando houver a necessidade, você já vai saber que isso existe e você vai pesquisar para saber aquilo que mais te atende. Muito bem. E terminando aqui já, a gente vai para o macOS, né? Então o macOS, o sistema da Apple, só para aquele tipo de computador lá, tá? Então é o Macintosh Operation
System, né, criado pela Apple em 84, ele começou com o nome de System. Tá? A evolução dele, ele chegou na versão 7.6, aí começou a ser chamado de macOS, então, né, nessa versão. E aí até chegar na versão 10, né? Na versão 10 aí começou esse macOS 10 aqui, tá? Que tem grande desempenho, então o grande diferencial que a Apple dá é essa capacidade de processamento, né, que é muito boa, tá? Então a rapidez do sistema, as pessoas que precisam de computador muito rápido em termos de processamento, né? Mexer com grande quantidade de imagem, quer dizer, com vídeos, né? Animações, cálculos extremamente complexos e astronômicos, então vai para esse tipo de computador, tá? E vai usar então o Mac OS, tá? E aí a gente tem os vários tipos do sistema 10, né? Que vem desenvolvendo a cada ano, na verdade, eles lançam, assim como o Windows. Não precisa ser a cada ano, mas a cada assim, um conjunto de tempo, eles oferecem um sistema novo, com novidades, com novas possibilidades aí para atender a pessoa, né? Pessoal, então finalizamos nossa aula de hoje, né? Falamos aqui sobre os softwares e o sistema operacional, o sistema básico aí, que é o principal da gente entender, tá? Espero que vocês tenham gostado. Façam lá o exercício no Siga, não esqueçam que toda aula tem um exercício do Siga e isso vai valer ponto para a nossa disciplina, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.